Na busca por outras vidas que também possam ter seguido um caminho parecido com o nosso, colocamos equipamentos para monitorar ondas de rádio no espaço profundo. Afinal, as leis do universo são as mesmas para todos, obrigando-os a seguir algo semelhante. No entanto, a surpresa. Para todo lugar que olhamos e apontamos nossos equipamentos, observamos um silêncio assombroso. Estaríamos sozinhos neste lugar? Ou existe algo que explique a sua ausência? Essa questão parece nos colocar como únicos em um lugar inimaginavelmente imenso. No entanto, assim como a Floresta Negra e outras hipóteses, esse silêncio pode estar tentando nos dizer algo. Que a nossa civilização ainda está em um patamar muito abaixo do que a vida evoluída de verdade está lá fora. E que, ultrapassando essa barreira, devemos finalmente ganhar o direito de nos comunicar com todas elas. A busca por inteligência extraterrestre, mais conhecido como SETI, começou oficialmente em 1959. Nela, cientistas fazem pesquisas profundas usando a tecnologia para tentar encontrar sinais de outras civilizações no espaço. Meu nome é Frank Drake. Sou um cientista no Instituto SETI em Mountain View, na Califórnia. Tenho trabalhado no SETI por mais de 50 anos. O que precipitou essa primeira busca foi, primeiramente, a curiosidade sobre a existência de extraterrestres. Sabemos que a descoberta dessas criaturas seria, talvez, a descoberta científica mais importante e, eventualmente, a mais prática que poderíamos fazer. Acredito que detectar evidências de uma tecnologia extraterrestre, alguém lá fora, mudaria tudo. Isso nos ajudaria a calibrar quem somos e onde nos encaixamos neste vasto cosmos. Mas acho que é importante mesmo que não detectemos um sinal. É envolver o mundo nesse esforço. A ideia por trás do SETI é bastante simples. Se existem outros seres inteligentes no universo, eles podem estar enviando sinais que podemos captar. Assim como nós mandamos ondas de rádio e TV para o espaço, outras civilizações podem fazer o mesmo. E tudo começou quando dois cientistas, Giuseppe Cocconi e Philip Morrison, escreveram um artigo sobre o uso de ondas de rádio para se comunicar entre estrelas. Ao mesmo tempo, o cientista Frank Drake também fazia a primeira busca moderna por sinais extraterrestres, usando um radiotelescópio para observar duas estrelas próximas. Desde então, o SETI cresceu bastante, e o que era um projeto pequeno virou um trabalho global. Esta é uma representação de um mapa de rádio da nossa galáxia, obtido nas linhas de hidrogênio neutro, de 21 centímetros. Os átomos de hidrogênio neutro em nossa galáxia emitem ondas de rádio quando excitados nessa faixa de comprimento de onda. Essa é uma das principais frequências que os astrônomos observam ao estudar o universo, pois o hidrogênio é o gás mais comum e o átomo mais abundante no universo. Talvez alienígenas saibam que já estamos observando o universo de rádio nessa frequência e, portanto, enviem sinais nessa faixa, sabendo que estaremos olhando, e assim poderemos detectá-los. Em 1960, quando Frank Drake conduziu o projeto OSMA, só podíamos observar um canal de comprimento de onda por vez, pois a tecnologia da época não permitia observar múltiplos canais simultaneamente. Hoje as coisas são diferentes. Podemos observar bilhões de canais de rádio de banda estreita simultaneamente, permitindo que escaneemos o espectro de rádio. Assim, independentemente da frequência em que estejam transmitindo, deveríamos ser capazes de detectá-la. Grandes radiotelescópios, como o de Arecibo em Porto Rico e o FEST na China, foram usados nessa busca, e até pessoas comuns puderam ajudar com um projeto em que seus computadores pessoais eram integrados para dar processamento a um sistema que analisava os dados. Hoje, os pesquisadores não procuram só por sinais de rádio, eles também buscam outros tipos de sinais de tecnologias muito avançadas, como grandes estruturas ao redor de estrelas. Nessa busca, o programa ajudou a criar novas tecnologias, pois as técnicas para encontrar sinais fracos no espaço são usadas em outras áreas, como na medicina e nas comunicações. No entanto, mesmo após anos de busca, o SETI ainda não encontrou nenhum sinal confirmando essa vida inteligente. E isso
é chamado de paradoxo de Fermi, nome dado em homenagem ao cientista Enrico Fermi, que questionou por que, se há tanta chance de existir vida no universo, não encontramos nada ainda. Mas não ter encontrado nada não quer dizer que não existe vida inteligente, pois o universo é muito grande e nossa capacidade de procurar ainda é pequena. Além disso, pode haver motivos que tornem difícil detectar outras civilizações, mesmo que elas existam em grande quantidade. O silêncio ensurdecedor do espaço, apesar de décadas de busca, é curioso, porque as descobertas recentes sugerem que o universo deveria ter muito mais vida do que imaginamos. Alguns cientistas apontam várias teorias para explicar isso. Entre elas, a vida inteligente poder ser rara, afinal nós mesmos não conhecemos todos os mecanismos que deram início a ela, e também o fato de civilizações avançadas poderem não durar muito tempo. Outro fator estaria envolvido nos nossos métodos de busca, que podem ser inadequados, e talvez a mais assustadora delas envolva o fato de que outras civilizações podem existir, mas não se comunicam por algum motivo. E esses fatores ganham mais força quando, ao mesmo tempo, que descobrimos milhares de planetas ao redor das estrelas nos últimos anos. E agora sabemos que quase todas as estrelas têm planetas, com muitos deles sendo parecidos com a Terra em tamanho e distância de suas estrelas. Isso significa que estes planetas podem ter temperaturas semelhantes e talvez água líquida na superfície. Essas descobertas aumentam muito as possibilidades de vida em outros lugares, pois se a vida surgiu na Terra, ela poderia surgir em planetas similares, tornando o silêncio do espaço ainda mais difícil de entender e aumentando o mistério. No entanto, a resposta para esse problema pode estar justamente na nossa tecnologia. As transmissões de rádio na Terra começaram no final do século XIX, quando Guglielmo Marconi fez a primeira transmissão transatlântica em 1901. Desde então, nossos sinais têm vazado para o espaço viajando à velocidade da luz. As primeiras transmissões eram fracas e irregulares, mas com o tempo ficaram mais fortes e frequentes até que na década de 1920 as transmissões de rádio se tornaram comuns e nos anos de 1930 iniciaram-se as transmissões de televisão. A década de 1960 marcou um aumento significativo, pois o uso de satélites para comunicações exigiu sinais mais potentes direcionados para cima, criando uma bolha de sinais de rádio ao redor da Terra que se expande constantemente. Hoje, essa bolha tem um raio de cerca de 130 anos-luz. Isso significa que qualquer civilização dentro desse raio poderia teoricamente detectar nossos sinais mais antigos. No entanto, detectar esses sinais não é uma tarefa fácil, pois há vários problemas entre eles. A distância é uma delas, pois os sinais enfraquecem muito conforme avançam, e mesmo nossos sinais mais fortes seriam difíceis de detectar a 60 anos-luz de distância, mesmo com nossos maiores radiotelescópios. Esta é uma representação de nossa galáxia, similar à que mostrei anteriormente. Você pode ver, inserido naquela caixa, uma seta apontando para um pequeno ponto azul. Esse ponto tem um diâmetro de 200 anos-luz na escala da galáxia. E esse é o volume de espaço que nossos sinais de rádio alcançaram até agora. Não é muito, né? Comparado ao resto da superfície da galáxia, se houver um alienígena do outro lado, eles não saberão que estamos aqui. Mas é interessante falar sobre nossa emissão de rádio, porque você provavelmente já ouviu que os alienígenas saberão que estamos aqui, porque podem detectar nossos sinais de TV. Mas mesmo que eles estivessem, digamos, a 50 anos-luz de distância, poderiam realmente detectar nossos sinais? Poderiam estar assistindo EastEnders? Bem, sou cético quanto a isso. Seth Shostak, do Instituto SETI, fez alguns cálculos. Este é o radiotelescópio de Arecibo, um dos maiores radiotelescópios do mundo. Era o maior, mas agora os chineses têm o telescópio de abertura de 500 metros, que é muito maior. De qualquer forma, Shostak calculou que se colocássemos outro Arecibo em Alpha Centauri, em um planeta ao redor de Alpha Centauri, que está a 4,3 anos-luz de distância, esse Arecibo não poderia detectar nossos sinais de rádio e televisão, pois seriam muito fracos. Quando transmitimos TV e rádio, eles são destinados a uma audiência terrestre e não extraterrestre. Então os sinais vão ser bastante fracos. Bem, e se nosso Arecibo detectasse outro Arecibo?
Se os alienígenas tivessem um telescópio do mesmo tamanho que o Arecibo, eles poderiam detectar transmissões do nosso Arecibo? Shostak calculou que, até uma distância máxima de 400 anos-luz, eles poderiam. Um pouco além disso, e as transmissões do nosso Arecibo seriam fracas demais. Além da distância, também temos as interferências, pois o espaço está cheio de sinais de rádio naturais de estrelas e galáxias, o que torna difícil distinguir sinais artificiais nesse ruído de fundo. Os sinais de rádio também viajam em linha reta, e para detectá-los, um receptor precisa estar na direção certa no momento certo, e não sabemos qual frequência outras civilizações podem usar. E procurar em todas as frequências possíveis é muito demorado e custoso. A potência desse sinal também importa, e civilizações distantes precisariam de transmissores extremamente potentes para que seus sinais chegassem até nós de forma detectável. E mesmo com todos esses problemas superados, ainda temos a questão do tempo. Os sinais levam anos para viajar entre as estrelas, e quando detectamos um sinal, ele já é bastante antigo. Mas perceba que justamente por causa dessas limitações, é possível que em certo ponto essa tecnologia de rádio seja abandonada. À medida que a tecnologia avança, as civilizações podem mudar para métodos de comunicação que são mais difíceis de detectar, com formas e meios que ainda não conhecemos. E é exatamente isso que estamos passando neste momento com as comunicações entre satélites. O novo terminal Iluma-T, da Estação Espacial Internacional, usará comunicações a laser para demonstrar uma maneira aprimorada de transmitir dados. De fato, o Iluma-T pode transmitir dados a uma taxa que permitiria baixar um filme em menos de 1 minuto. O processo de envio e recebimento de dados de espaçonaves é chamado de comunicações espaciais. A NASA está aprimorando as capacidades dessas comunicações espaciais por meio do poder dos lasers. Os lasers utilizam taxas de dados mais altas para enviar uma quantidade maior de dados científicos e de exploração para a Terra em uma única transmissão. Historicamente, temos confiado em comunicações por radiofrequência para enviar e receber dados do espaço. Com os lasers, estamos complementando esse método. Elas podem ajudar as missões científicas da NASA a enviar mais informações e dados que são vitais para a nossa compreensão do planeta, do sistema solar e além. E não é só a NASA que tem testado essa nova tecnologia. No setor comercial privado, a SpaceX tem colocado seus novos satélites com tecnologia de comunicação a laser. Na Terra, estamos gradualmente reduzindo nossas emissões de rádio detectáveis no espaço. Isso ocorre principalmente devido à adoção de tecnologias mais eficientes e direcionadas. Por exemplo, o uso crescente de cabos de fibra óptica para transmissões de longa distância reduz a necessidade de sinais de rádio potentes. Tecnologias como o streaming e a comunicação digital codificada são mais difíceis de distinguir do ruído de fundo cósmico. Se essa tendência se aplicar a outras civilizações, pode haver apenas uma janela curta de tempo em que uma sociedade é facilmente detectável por suas emissões de rádio. Estimativas sugerem que esse período pode durar apenas cerca de 100 a 200 anos. E quanto aos sinais já emitidos, eles irão continuar viajando pelo espaço indefinidamente, formando uma bolha em expansão. No entanto, com o tempo, a força deles diminuirá significativamente com a distância. A intensidade desse sinal cai com o quadrado da distância. Isso significa que um sinal 10 vezes mais distante é 100 vezes mais fraco. Isso em distâncias maiores, perto dos milhares de anos-luz, os torna extremamente fracos e indistinguíveis. Somada à interferência ao longo da jornada, enfrentando obstáculos como poeira e gás interestelar, grande parte desses sinais podem ser distorcidos ou absorvidos. Como resultado, mesmo que nossos primeiros sinais de rádio continuem viajando, eles se tornam cada vez mais difíceis de detectar. E a grandes distâncias, seria necessário um receptor extremamente sensível e grande para captá-los, talvez maior do que qualquer coisa que possamos construir atualmente. Essa realidade sugere que mesmo se houver muitas civilizações na galáxia, pode ser extremamente difícil detectá-las por meio de suas emissões de rádio passadas ou presentes. Então, tudo indica que o silêncio não indica necessariamente a ausência de vida inteligente, mas sim que a nossa busca atual é limitada. Logo, precisamos ampliar nossos métodos de busca, além das ondas de rádio tradicionais, e considerar outras formas mais exóticas de buscá-la. A busca que realizamos é muito semelhante à busca realizada por outros exploradores. Lembro-me de Lewis e Clark.
e da grande era de exploração do século XV. Nesses casos, tínhamos a sensação de que havia grandes coisas a serem descobertas. Também sabíamos que era uma aventura cara e custosa levar essas expedições pelo mundo. Mas claro, a longo prazo, elas valeram a pena e agora temos o mundo como é hoje. Se você começar a pensar sobre essa questão, será forçado a olhar para si mesmo e para o seu mundo de uma perspectiva diferente, uma perspectiva mais cósmica. Acho que se conseguirmos envolver as pessoas, isso é algo que podemos espalhar. E se espalharmos isso pelo mundo, estaremos estabelecendo as bases para o tipo de cooperação que precisamos, através de fronteiras e ao longo do tempo, para resolver alguns dos desafios realmente difíceis que nós e nosso planeta enfrentamos hoje. As pessoas que nos apoiam e contribuem com nosso suporte percebem que nossa busca é uma missão que vai enriquecer nossa civilização mais do que qualquer outra coisa. Ela nos enriquecerá apenas ao nos mostrar o que a vida pode ser neste universo.